As escadas de acesso ao primeiro andar e a entrada acabam por ser locais de transição e a sala de repouso dos empregados nem chega a ser convenientemente explorada pelo cliente, que não vê neste espaço um convite para se acomodar. A sobreposição do branco sobre o vermelho continua nestas escadas. Aqui, a falta de luz torna o ambiente mais escuro, mais fechado. Pareceu-nos que as cores fortes, causadoras de maior inquietação nos comportamentos humanos, nos convidam a subir à procura de um ambiente mais calmo. São como um mapa, o qual seguimos para subir para o andar superior. Isto funciona como elemento de distinção entre os espaços socióptos e sociófagos do restaurante Divã. No que diz respeito às outras duas salas, a de almoçar e a de jantar, estas são mais apelativas e a sua decoração é diferente. Em ambas, sobretudo naquela destinada ao público, as cores são claras, contrastando com o resto do restaurante. O público sente um ambiente mais acolhedor devido à claridade da sala, com paredes e janelas claras. O cozinheiro-chefe do restaurante, que se trata pelo nome fictício de Zaza, explica o significado das três cores presentes sobre o branco da parede. Uma brincadeira política. O vermelho, verde e amarelo, em conjunto com o branco, simbolizam as cores da bandeira do Kurdistão. A maioria das molduras dos espelhos e quadros segue a mesma linha. Olhando especificamente para os quadros, reparamos na mesma mescla oriental e ocidental do piso de baixo. O elemento decorativo realçado é um toldo que era antigamente utilizado pelo povo turco para se proteger dos invernos mais rigorosos. Este toldo pretende transmitir a segurança e o bem-estar neste restaurante, bem como uma sensação de proteção ao cliente. O restaurante é decorado com vários quadros. Para uma análise mais facilitada, bem como a sua compreensão, optamos por dividir os ícones do restaurante em dois grandes grupos, ocidentais e orientais. Esta divisão vem comprovar a mistura de culturas presente no nosso objeto de estudo. No que diz respeito aos quadros tipicamente ocidentais, temos representações iconográficas como o conhecido Menino da Lágrima, um dos quadros mais difundidos no mundo ocidental. Este quadro surge ao lado de outro que representa a Menina da Lágrima. Se observarmos atentamente todos os ícones, seguindo uma lógica de visão, da esquerda para a direita, os quadros parecem contar uma história ao cliente. No primeiro vemos uma senhora que tem o olhar nas duas crianças, depois vemos as crianças no mesmo sofá, no quadro seguinte. Desta forma, o cliente sente-se convidado a seguir a história que a disposição iconográfica parece querer contar. Quanto às representações iconográficas que dizem respeito ao grupo oriental, destacamos os tapetes, presentes tanto nesta sala como na sala de jantar. Para os turcos, a tapeçaria sempre foi o têxtil mais valioso e é parte essencial da cultura turca. Era um bem necessário para a proteção do inverno rigoroso. Posteriormente, converteu-se num meio de expressão artística pela liberdade que possibilita, principalmente a escolha de cores vivas e dos motivos empregados. Podemos distinguir dois tipos de tapeçaria, uma com a presença de figuras humanas e outra com padrões geométricos. Em relação ao primeiro tipo, representam cenas do cotidiano da Idade Média na Turquia. Todas elas representam cenas da alta nobreza. Deduzimos que, na altura, apenas as cenas da nobreza eram dignas de representação na tapeçaria. Os artesãos turcos procuram embelezar as casas com tapetes e neles estão incluídas pequenas referências ao seu país e às suas raízes culturais. Por sua vez, a sala de jantar, a maior divisão do restaurante, é aquela que contém mais elementos tradicionais turcos. Está dividida em duas partes, uma que designamos de turca e outra com parecenças a um restaurante comum ocidental. A divisão tem vários tapetes emoldurados no seu todo, contudo, o que chama mais a atenção do cliente é uma parte da sala destinada a beber chá e a fumar a conhecida xixa turca. Neste espaço, os tecidos turcos cobrem as mesas, os pequenos bancos e até o teto. Em boa verdade, este espaço concentra em si todos os elementos decorativos de um espaço tipicamente turco, sendo claramente um espaço sociópto. Os bancos, de baixa altura e feitos num material suave, convidam o cliente a instalar-se e ir além de se sentar. É esperado que os clientes estejam quase deitados, desfrutando na plenitude das propriedades relaxantes da xixa. Os clientes deslocam-se para esta divisão depois de jantar e aproveitam para apreciar o conforto e conversar num ambiente extremamente informal e propício a interações. Já a metade ocidental não é tão profunda no envolvimento das pessoas. As mesas são tipicamente ocidentais, talheres, copos, tudo semelhante a um comum restaurante português. O ambiente estrangeiro é criado pelos diversos tapetes, mas, sobretudo, através de ícones fotográficos que aludem direta ou indiretamente à Turquia. Paisagens, fotos turísticas, são facilmente visíveis nas paredes da sala de grupo. Assim, quem for menos aberto a uma mudança brusca de ambiente ou simplesmente preferir comer à maneira tradicional ou ocidental, preferirá esta parte da divisão. Passando para a sala de convívio privada, mantém-se o branco da parede, com os normais esguichos das outras divisões, desta vez de cor verde.
O verde traz mais calma, repouso e serenidade a esta sala do que em qualquer outra. Um pequeno bar à moda ocidental, modelos da tradicional xixa árabe, cortinas rosa, sofás com um aspecto de uma outra época marcam este sítio. Quando se pintaram estas paredes, escolheu-se um tom que equilibra as emoções, perfeito para os tempos de relaxamento entre o stress que traz um restaurante. Existem novamente alegorias pictóricas à vida rural turca, bem como ícones fotográficos, o que achamos normal, visto tratar-se da sala de descanso dos funcionários, na sua maioria turcos. O significado da arquitetura tem sempre um conteúdo e uma expressão. Estas dimensões dividem-se em substância e forma, sendo que a forma dos edifícios exprime o significado através do estilo, cor e textura. No que diz respeito ao conteúdo, a arquitetura estrutura um meio ambiente e procura dar-lhe um significado. Na sua essência, e segundo Jéssica Moraes, a decoração expressa a posição social e tem outras funções como a identificação individual ou grupal. Resumindo, este funciona como um espaço de intermediação entre o cosmopolitismo e o localismo, em que qualquer um se sente turista e qualquer turista se sente em casa. A fruição plena do restaurante faz-se pela compreensão do seu espaço. Além de sinais informativos, como a placa que se apresenta no primeiro piso, a indicar a direção da sala de jantar, a indicação da localização das casas de banho ou a localização dos extintores, existem sinais proibitivos, como o de fumar. Ambos os sinais estabelecem as condições de circulação nos espaços onde os indivíduos são supostos não interagir senão com os textos. No entanto, esta lógica é posta em causa quando os próprios empregados violam esta regra ao oferecerem cinzeiros imediatamente após o cliente instalar-se numa das mesas. Supomos assim que apenas tenham instalado o sinal por questões legais, não estando, no entanto, de acordo com a legislação vigente. No que toca à placa que nos indica restaurante primeiro andar, ela está direcionada para a entrada principal. Logo, mal o cliente entra no restaurante, é confrontado com essa indicação. No fundo, a placa parece fazer um convite ao cliente para que este desloque imediatamente para o piso superior, depois de efetuar o seu pedido. O restaurante, através das suas cores e em conjunto com a decoração, importa a Turquia para este edifício. Os funcionários não estão só a representar-se a si como oriundos de uma cultura estrangeira, eles representam o próprio país e, pela decoração, têm orgulho nisso. A mistura de elementos tipicamente turcos com referências portuguesas e gerais no mundo ocidental faz com que se crie, por vezes, alguma confusão na percepção da miscelânea de cores, marcas, quadros decorativos e identidades que podemos verificar no divã. No entanto, não deixa de existir, maioritariamente, uma referência ao país em questão. Através de um simples restaurante, através do vermelho, através do branco, através dos ícones fotográficos, dos tapetes, das pinturas, dos elementos decorativos. Através disto, e em conjunto com a gastronomia tradicional, a Turquia está cá, no Porto, nesta pequena pizzaria que, com simples objetos, valoriza o seu país e a sua cultura. E não se ficam pela importação pura. Eles moldam o que é seu e juntam o que é nosso. Criam um espaço harmonioso para que ninguém se sinta fora do seu cotidiano, mas igualmente perceba a cultura turca, a integre e a reconheça a partir daquele momento. A cor não se fica pela simples decoração, traz um verdadeiro significado emocional, cultural e patriótico por parte dos gerentes e funcionários, causando reações em nós, ocidentais, e tentando abrir os nossos horizontes a um mundo diferente, dentro do nosso.